Bom dia para quem está me ouvindo. Eu vou fazer um resumo dos meus dois processos de fraude de laudo do DNA. Um aqui é em Brasília e o outro é em Lavras, Minas Gerais. O meu processo aqui em Brasília, na fundamentação, está escrito que eu alego que sou filho de Iocanaan Campos Pereira e Raimunda Branca Campos Pereira, e que eu sou produto de incesto. Pedi para chamar os dois irmãos por parte de pai, Ieda Campos Pereira, que faleceu e não compareceu, e José Campos Pereira Neto, que no caso a carta precatória foi mandada para Lumiar, lá no Rio de Janeiro. E eu não sei por que motivo ele não, não recebeu, porque o endereço estava correto. Inclusive a família dele mora no Largo dos Leões, lá em Botafogo. O meu processo aqui em Brasília ele está bastante complicado porque tem muita gente contra. E em 1995 foi feito um teste do DNA pelo EFGenes, no qual não foi feito judicialmente. E esse teste foi fraudado. E no caso, o Sansão Campos Pereira estava vivo, que é o irmão de Iocanaan Campos Pereira e Raimunda Branca Campos Pereira. E a Raimunda também estava viva. Então foi feito o teste do DNA com José Jorge de Seixas e Carmen de Seixas, no qual eu sou registrado na minha certidão. Não, e eles constam como meus verdadeiros pais e não são meus pais. Quem são meus pais biológicos é Iocanaan Campos Pereira e Raimunda Branca Campos Pereira. A Raimunda ela é lá do Acre. Então eu pedi para chamar também uma pessoa que ela fez uma adoção, que o nome dele é José Guilherme de Seixas Júnior. E quem é a curadora dele é Assunção. E na ocasião eles responderam, disse que não queria fazer o teste do DNA. Inclusive eu estou com toda a documentação da averbação. E existe erros na averbação no qual a Raimunda, no qual eu alego que é minha mãe, fez a adoção de José Guilherme de Seixas Júnior. Eu vi vários livros lá e eles escreveram, um livro é 1989, folha tal. Aí esse está certo. Aí aparece um de livro 1998, folha tal. Esse daí não era nem para existir na averbação. Então, eu entrei aqui com apelação porque a juíza no início do processo foi contra, porque disse que já existia um laudo, e quem assinou esse laudo foi Sérgio Danilo Pena. Então eu estou acusando esse laboratório de ter fraudado o teste do DNA que foi feito lá no Rio de Janeiro, em Copacabana. Aí eu entrei com uma apelação e os desembargadores, relator Fernando Habib, o revisor Assis Camanho e o vogal Cruz Macedo foram favoráveis que fosse feito o teste do DNA. Aí o processo voltou para o fórum e o juiz determinou para que fosse feito no IML, no Distrito Federal. E como eu quis dar celeridade ao processo e eu ainda queria pegar o Sansão vivo, porque Sansão acabou de falecer agora em dezembro de 2014, então eu escolhi um laboratório particular que é vinculado ao Tribunal de Justiça, assim como existem outros laboratórios também. E o endereço desse laboratório é aqui no Conjunto Nacional em Brasília, na sala 6049. E quem tratou de todo o processo de coleta foi o laboratorista André. E quem assinou o laudo, que é falsificado também, foi Dario Grataplágia e Mário Elias. Pelo que eu andei investigando, eles trabalham aqui na Embrapa, aqui na Asa Norte. Então, para as pessoas que tenham interesse em fazer o teste do DNA, são esses dois laboratórios que fraudaram o teste do DNA aqui, no qual eu tenho um processo aqui em Brasília. Aí o que foi que houve?
o meu defensor na primeira instância pediu para que o exame fosse refeito, onde o juiz determinou. E eu comecei a contactar o laboratório quando o exame foi feito, foi em fevereiro de 2013. O exame foi feito em julho de 2013. E após o exame ter sido realizado, eu, junto com o juiz e o defensor, pediu inúmeras vezes, através de petições, que enviasse os documentos que constavam no laboratório, dizendo que o exame foi feito lá e o que eles têm de prova. E eles só mandaram basicamente as fotografias, e só mandaram depois de muita insistência em fevereiro de 2014. Levou 6 meses para ele entregar essa documentação, e a distância do laboratório para o fórum, em linha reta, é mais ou menos uns 7, 8 quilômetros no máximo, ou até menos, 5 quilômetros. Então, o que foi que houve? Na minha outra apelação aqui, no qual o defensor da primeira instância pediu para que fosse feito o teste do DNA no IML, onde o juiz Matheus Andarelli determinou, eles não aceitaram. E o relator Fernando Habib simplesmente falou na sua conclusão que eu simplesmente não aceito ser filho das pessoas no qual eu estou registrado. Mas não questionou a idoneidade do laboratório, não questionou também se foi acompanhado por um oficial de justiça, porque as amostras foram coletadas em Recife e a minha aqui em Brasília. Então você o pessoal que está me ouvindo mais do que eu sabe que quando não tem controle, então o pessoal faz o que quer. Inclusive o relator Fernando Habib, ele não citou que eu mandei chamar os irmãos por parte de pai e eles não compareceram e nem prestaram satisfação à justiça, porque o irmão por parte de pai, José Campos Pereira Neto, ele foi citado também, além de ser comunicado através de carta precatória, pelo Diário Oficial, e não prestou nenhuma satisfação. Então vai um recado aqui para você, Buda. Se vocês aí em Recife, que são uns bandos de ladrões que não valem nada, e inclusive receberam bastante dinheiro para me criar aqui em Recife, na ocasião que eu estava em Recife, não tenho o mínimo interesse em voltar, em função da baderna também que é aí na residência, na rua Cândido Pessoa 550, aquela zona que eu já divulguei na internet, que envolve o Fabiano com sua mulher Carmen, tem o Edson que anda muito com você, fazendo aí seus programinha aí. Então, quero dizer quem está me ouvindo que eu passei uma temporada com o pessoal de Recife na Europa, e o pessoal de Recife esbanjava dinheiro, e esse dinheiro veio dos meus familiares que moravam no Rio, na ocasião quando eu fui para a Europa, Iocanaan Campos Pereira, no qual eu alego que é meu pai, ele estava vivo, ele foi me visitar na Holanda. O Sansão, ele foi se operar do ouvido, e quem foi tomar conta dele foi a irmã dele, no qual eu alego que é minha mãe, que é Raimunda Branca Campos Pereira, foi se operar lá na Suíça. Então, quando eu estava na Europa, a gente passou 3 anos, a gente passou na época de férias, então a gente ia para vários locais. E o Buda sempre ia pegar, quando a gente estava na Suíça, lá em Zurique, aí ia lá no banco, pegava aquele tanto de dinheiro lá, e eu ficava até admirado com como é que um professor universitário tem condições de ter tanto dinheiro. Inclusive quando a gente teve em Monte Carlo também, que é ali na Côte d'Azur, que fica perto de Antibes, divisa com a França e a Itália. Então a gente foi lá no banco lá em Monte Carlo, fez a mesma coisa, em outros bancos também. Então o pessoal de Recife sempre recebeu bastante dinheiro para me criar.
E ser rico com o dinheiro dos outros é muito bom, porque o pessoal nunca quis que fosse revelado que eu sou filho entre irmãos, como um filho entre irmãos é um escândalo, e até hoje eles estão negando essa situação. Inclusive, ele tem um escritório dele na rua Barão de Itamaracá, 413, que na época ele tinha um apartamento lá na rua 48, lá no Espinheiro, e essa casa que ele comprou na rua Barão de Itamaracá 413 Espinheiro, foi com dinheiro também que veio do pessoal do Rio, que foi mais ou menos em 1979, 1980. Assim, Buda, seu escroto, aí da Universidade Federal de Pernambuco. O pessoal precisa saber quem é você, rapaz. Você devia aparecer aqui no processo aqui e trazer suas testemunhas e documentação provando que eu sou filho de vocês aí. Você nunca apareceu aqui? Vocês todos de Recife são um bando de vagabundo. Não vale porra nenhuma. E o pessoal está pensando que eu vou ficar calado aqui. Inclusive eu já falei na internet que meu notebook, meu telefone, ele é grampeado. E falei também na justiça e não vou ter medo desse pessoal não. Provavelmente é alguém da justiça que mandou grampear o notebook e o telefone. Porque eles devem estar com medo porque eu estou divulgando o que está ocorrendo na internet. Inclusive já falei na internet, eu já fui diversas vezes lá no Ministério Público, denunciei para vários promotores e procuradores e nenhum deles quiseram investigar o que eu estou dizendo. Tanto é verdade que eu abri um processo na 5ª Delegacia de Polícia, aqui no início da Asa Norte, fica ali perto da torre de televisão aqui em Brasília, pedindo para que fosse investigado o que eu estou dizendo, pelo fato do Ministério Público não querer investigar. Então, esse inquérito policial ele foi para o Tribunal de Justiça, que gerou um processo, e eu não sei o porquê do juiz que estava com o meu processo de nome Aragones, ter encaminhado de volta o processo para a delegacia. Inclusive, quando eu denunciei isso na polícia, eu falei com a promotora do Ministério Público, o nome dela é doutora Cândida. Expliquei toda a situação e ficou combinado de solicitar determinadas coisas. Então, o processo foi para a 6ª Vara Criminal, o juiz, eu acabei de citar o nome dele, e esse processo está lá, já vai fazer 8 meses. Aí foi para a delegacia, eu fui falar com o delegado e ele mandou eu aguardar. Inclusive, fiz uma outra denúncia na delegacia, solicitando que fosse aberto um inquérito policial com as 2 pessoas que assinaram o laudo, que é o Dario Grataplágia e Mário Elias, e o laboratorista André, junto com a médica que coletou as amostras lá em Recife, porque no endereço dela, inclusive, é um endereço tipo residencial. Então, estou esperando que ele me dê uma resposta do que foi solicitado. Então, esse é o primeiro resumo sobre o meu processo aqui em Brasília, no qual eu estou tendo muita dificuldade, inclusive estou sendo perseguido, e já disse várias vezes, uma das perseguições é o laboratorista que foi atrás de mim num posto. Como eu estava apressado, aí eu devia ter perguntado o que é que ele queria, porque ele está pensando que eu tenho medo dele. E para alguém que, se quiser falar comigo, eu moro aqui na EQN 412, 413, Bloco A. Só é me procurar lá, porque aqui só tem covarde. Eles, quando a gente está dizendo a verdade, então eles querem intimidar a pessoa dessa forma. Bloqueando o celular, bloqueando o notebook, fazendo perseguição para onde você vai ou se não vai. Inclusive, eu tenho que estar preparado se acontecer alguma coisa. E o segundo processo é uma menina que eu registrei, eu não sou casado, o nome dela é Marina Passos Seixas, mora em Lavras. Mora na rua Sabino Lustosa, número 94, perto da Copasa.
eu tive um relacionamento com a mãe dela e depois de eu ter registrado ela, eu soube que ela não era minha filha. E aí eu resolvi entrar com um processo que foi aqui em Brasília e resolveram encaminhar esse processo para Lavras para dificultar a minha ida até o local. Então, o exame foi feito, eles fraudaram o teste do DNA. Quem fraudou esse teste foi o laboratório Hermes Pardini. E quem assinou esse laudo foi Vitor Cavalcante Pardini. E quem tratou de toda o trâmite da coleta da amostra de sangue foi a laboratorista Carla. Então eu estou avisando porque já fazem várias semanas que eu não fui em Lavras. Teve recentemente um andamento e o juiz pediu. Eu já falei inúmeras vezes lá para o defensor que eu queria fazer o exame do DNA no IML de Belo Horizonte. Primeiro eu disse que queria fazer no IML aqui de Brasília. Aí eles disseram que não tinha convênio, mas no de Belo Horizonte tem. Aí o juiz pediu para eu fazer no laboratório da UFMG, que para mim não tem credibilidade nenhuma. E depois, insistentemente, encaminhou uma carta me comunicando para que eu comparecesse no laboratório bioenergético, no qual eu também não compareci. Então fiz uma petição falando da minha denúncia que eu fiz na polícia, dizendo quem é o pai dela, que é o cunhado da genitora, que é casado com a irmã da genitora Gessileia Aparecida Passo, que mora nesse mesmo endereço que eu acabei de falar, que Marina mora. E disse que só fazia no IML. E assim que eu tiver tempo, vou na polícia aí novamente, independentemente que eles investiguem ou não, e vou denunciar a pessoa que assinou, o geneticista, o laudo de DNA, que é o Vitor Cavalcante Pardini, e a laboratorista Carla, para prestar esclarecimento na polícia e do porquê esse laudo ser falsificado. Para o pessoal de Lavras, já que as coisas estão nesse nível, eu quando tive aí várias vezes, eu notei que eu fui perseguido, inclusive já falei várias vezes por defensor. Falei que os irmãos dela aí é da polícia militar aí de Lavras, então você aí que está me ouvindo aí em Lavras, que é da polícia militar, o irmão dela é Derli, é sargento da polícia. Então vocês aí, eu fazendo essa denúncia, vai saber de quem ela é irmã e do porquê eu estou denunciando isso. Eu estou denunciando isso porque eu fui traído, ela traiu minha confiança, inclusive ela não foi registrar a criança quando nasceu, quem foi registrar foi eu. Inclusive eu apresentei ela às pessoas lá em Recife, que ela passou uns dias lá, na época que eu estava tendo um relacionamento com ela, e é uma pessoa que não merece a mínima confiança, porque do mesmo jeito que ela me traiu e eu quero justiça, ela pode fazer isso com qualquer outra pessoa. Então vai aí o aviso, eles moram na rua Sabino Lustosa, número 94, Lavras, Minas Gerais, perto da Copasa. E o irmão dela, aí do pessoal da polícia que quer saber, o irmão dela é Derli. Inclusive quando eu registrei a criança, e eu após ter registrado a criança, eu fui poucas vezes aí em Lavras, porque eu fui visitar a Marina, que deveria ter vergonha em aceitar o dinheiro no qual está sendo debitado pelo contra-cheque, pelo fato de eu não ser seu pai, porque se eu fosse o pai dela, eu teria o maior prazer em ajudá-la. Então, para mim, é outra sem vergonha e que deveria ter vergonha na cara e procurar o verdadeiro pai dela, que está aí perto dela aí, que é o Marquinhos, no qual eu denunciei na polícia. Então, vou continuar denunciando
todos esses andamentos que está havendo nos meus dois processos. Não tenho medo desse bando de vagabundo, porque, como eles chamam, para mim é tudo vagabundo, porque eu estou buscando justiça e a justiça não está sendo feita. Inclusive estou denunciando na polícia, porque é a única maneira de se tentar resolver a situação. Então o pessoal altamente aproveitador, o corno do Buda, que quer ficar rico com o dinheiro dos outros. Inclusive eu acuso ele no processo de sequestrador. E esse pessoal de Lavras aí que não vale o prato que come. Porque quando eu for aí eu vou denunciar mais uma vez a laboratorista e quem assinou o laudo. Que para mim eles deveriam ter vergonha e já encerrar esse processo e registrar a Marina no nome do pai dela. Verdadeiro, não eu, que eu não sou o pai dela. Pronto, eu vou terminar aqui o vídeo e mais para frente eu vou fazer outro resumo sobre o andamento desses dois processos.